Bom final de tarde para você que está ligado aqui na programação do Destaque Rural Notícias. A partir de agora, então, nesta edição do Destaque Rural Notícias, a gente vai trazer as notícias do dia aí do agronegócio, da economia, também o clima para amanhã, terça-feira, na região sul, na região centro-oeste e também as cotações. Lembrando que você pode acompanhar todos os dias de segunda a sexta-feira este programa ao vivo, sempre neste horário, 18 horas, nas redes sociais, nos canais do Destaque Rural Notícias. E também pode acompanhar gravado. Não esqueça que você também pode participar do nosso programa, que está começando a partir de agora. Seja bem-vindo. Começando então com as informações relacionadas ao agronegócio, o governo federal vai anunciar depois de amanhã, quarta-feira, dia 6, o Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019. Os detalhes finais da cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, estavam sendo acertados hoje. O setor produtivo pediu ao governo 198 bilhões de reais para o programa de financiamento da safra, que iniciou no dia 1º de julho, com alta de 5% sobre o total de 188,4 bilhões de 2017 e 2018. A proposta, que foi entregue ao governo pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, pede também a redução na banda de juros para o crédito agrícola dos atuais 7,5% a 11,75% ao ano para entre 4% e 8,5% ao ano. No entanto, o governo sinalizou para o mesmo volume de recursos e queda de 1 ponto percentual na taxa de juros. Quarta-feira, então, vai sair esse resultado, será anunciado o Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019 pelo governo. O governo também publicou no último dia 31, através da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, no Diário Oficial da União, a resolução que apresenta as tabelas com os preços mínimos referentes ao quilômetro rodado na realização de fretes. As tabelas vão ter validade obrigatória para fretes em todo o Brasil. Elas estão divididas em carga geral, a granel, frigorificada, perigosa e neogranel. A metodologia utilizada para definir os preços mínimos se baseou no levantamento dos principais custos fixos e das variáveis envolvidas na atividade de transporte. Os números constantes no anexo da resolução valem até 20 de janeiro de 2019. A partir de aí, de acordo com a medida provisória, novas tabelas deverão ser publicadas até os dias 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano e serão válidas para o semestre em que forem editadas. E as principais entidades do setor de biodiesel do Brasil encaminharam à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, um pedido para que a mistura obrigatória de 10% do combustível ao diesel de petróleo seja retomada no país. A liberação da mistura e também do uso do diesel 100% mineral para o abastecimento em postos foi autorizada pela ANP em 24 de maio para minimizar aí a crise de abastecimento de veículos causada pela greve dos caminhoneiros. No documento, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, também a Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil, a APROBio, e a União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, a UBRABio, dizem que compreendem que as paralisações de caminhoneiros, também as dificuldades de abastecimento de combustíveis produziram grandes dificuldades para a continuidade das retiradas de biodiesel das usinas. No entanto, as associações sustentam que o movimento nas rodovias terminou e as condições para o restabelecimento das retiradas, então, pelas distribuidoras, já estão presentes porque as vias de acesso estão liberadas desde o dia 31 de maio. Vamos falar de estoques agora. Os estoques brasileiros de óleo de soja ao término da safra 2018-2019 devem se situar em torno de 307 mil toneladas, queda de 12% na comparação com o resultado final do ciclo passado. Os dados são da Datagro, do analista de grãos Flávio Roberto da França Júnior, que também falou dos estoques de farelo de soja que devem cair 23% ao término da safra 2018-2019, em comparação com o resultado do ciclo passado, então queda de 23%. E as exportações de algodão do Brasil atingiram 18.500 toneladas em maio deste ano.
Esse número é um recuo de 5,6% entre as 19.600 toneladas vendidas ao exterior no mesmo mês do ano passado. Em receita, o país faturou 33 milhões e 800 mil dólares com o embarque da Pluma em maio, um montante que é 5,85% inferior ao total de 35,9 milhões registrado um ano antes. Os dados foram divulgados pelo Ministério da da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Também agora vamos falar da safra de soja. Safra brasileira de soja referente à temporada 17/18 deve totalizar 117,510 milhões de toneladas, crescimento de 3% na comparação com o resultado do ciclo anterior. Os dados são da Datagro. Segundo o analista França Júnior, apesar do clima mais irregular que o da safra anterior, as condições gerais foram satisfatórias. Além disso, também foi comentado sobre a safra de milho. A consultoria diz que a safra brasileira de milho, relativa ao ciclo 2017-2018, deve atingir 83 milhões 960 mil toneladas, número que significa um recuo de 16% ante o resultado da temporada anterior. Também dados apontados aí pela Datagro. Vamos agora falar sobre o milho. A colheita do milho safrinha 2018 em Mato Grosso avançou 0,49 ponto percentual em uma semana e atingiu aí 0,78% da área plantada, segundo apontou o IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Em igual período do ano passado, 2,9% da colheita havia sido colhida. A média de 5 anos é de 1,74%. As regiões de Mato Grosso com maior potencial de área colhida, por enquanto, são Médio Norte com 1,22% e o Sudeste com 1,29%. Também há pontos de colheita no Centro-Sul, onde 0,17% da área foi colhida. As demais regiões ainda não iniciaram a retirada dos grãos, conforme o IMEA. Sobre o censo, técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, realizam a primeira etapa do Censo de Armazenagem do ano em Mato Grosso. O censo começou hoje, dia 4, e vai até o dia 30 de junho, em um total de 21 municípios da região sul e sudeste do estado. Desde o início da pesquisa, a CONAB já realizou 6 etapas em Mato Grosso, das quais 4 em 2016 e 2 em 2017. Atualmente, existem 2.298 unidades armazenadoras cadastradas no estado, com uma capacidade estática de 36,3 milhões de toneladas. A região que vai ser recenseada na atual etapa corresponde a 10,4% da capacidade estática local. A companhia atualiza as informações para subsidiar o governo na definição de políticas públicas para armazenagem. O levantamento serve também como referência para produtores e empresas que atuam no ramo de grãos. E a partir de hoje, também, dia 4, técnicos da CONAB do Rio Grande do Sul, ou no Rio Grande do Sul, realizam as vistorias nos lotes de arroz adquiridos dos agricultores que já venderam o produto à CONAB por meio das operações de aquisições do governo federal, as AGF. A partir daí, vai então ser autorizada a emissão da nota fiscal de venda. Até o momento, a quantidade vendida foi de 17 mil toneladas do produto de arroz. E estas foram as primeiras compras realizadas, mas pela autorização do Conselho Interministerial de Estoques Públicos de Alimentos, CIEP, e é para a aquisição de 70 mil toneladas do produto. Com a medida, a companhia então garante que os risicultores vendam o grão pelo preço mínimo de R$ 36,01 a saca de 60 quilos, podendo variar de acordo com a sua classificação em função dos ágios previstos no Manual de Operações da CONAB. Vamos agora às informações de economia. Vamos então falar de economia. Eu começo falando aqui que, assim como ocorreu com o gás de cozinha e também com o diesel, a Petrobras sinalizou ao governo que aceita debater a revisão da política de reajuste diário do preço da gasolina, desde que a cotação internacional do combustível continue a servir de referência para o preço no mercado interno. Outra condição, segundo pessoa próxima às negociações,
que foi ouvida pela reportagem da Folha de São Paulo, é de que a estatal seja protegida contra importações, caso o preço no exterior fique mais baixo do que o praticado no Brasil. E a informação foi antecipada pelo jornal Valor Econômico. A Petrobras vem sendo ouvida pelo governo informalmente sobre o tema, subsidiando com informações os técnicos que participam das conversas. Falando nisso, o preço da gasolina nas refinarias da Petrobras, a partir de amanhã, tem um novo valor. Vai ser de R$ 1,9976. Esse valor é uma redução de 0,68% em relação aos 2,0133 vigente desde o último dia 2. A redução é registrada depois de 2 altas consecutivas do produto. No sábado, a estatal tinha elevado o preço da gasolina em 2,25% depois de um aumento de 0,74% que foi anunciado na quarta-feira, dia 30. Dado importante aqui da indústria. O faturamento da indústria aumentou 1,5% no mês de abril em comparação com março. Esse dado foi divulgado hoje pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, por meio do relatório Indicadores Industriais. Esse dado é referente à série livre de ajustes sazonais. Com esse resultado, então, o indicador de faturamento industrial fechou o quadrimestre, ou seja, de janeiro até abril, com alta de 6,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. E em termos reais, o faturamento atual é de 12,2% superior ao registrado em 12 meses. A produção de petróleo da camada pré-sal avançou novamente no mês de abril, registrando recorde de 1.785.000 barris de óleo equivalente por dia. O crescimento foi de 2,3% em relação a março e também sobre fevereiro, que tinha registrado um recorde anterior. Barris de óleo equivalente representam a produção conjunta de petróleo e também gás natural. As informações foram divulgadas pela assessoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Segundo a nota, foram produzidos 1.423.000 barris de petróleo por dia e 58 milhões de metros cúbicos diários de gás natural por meio de 86 poços. A produção do pré-sal correspondeu a 54,4% do total produzido no Brasil. Hoje também, segunda-feira, sempre o Banco Central divulga dados do Boletim Focus, que é uma pesquisa que o Banco Central faz com as instituições financeiras, os economistas das instituições financeiras, para trazer então qual é a perspectiva para alguns indicadores econômicos, entre eles o PIB, o dólar, também o câmbio. E com esse dado que a gente vai trazer hoje, que foi divulgado pelo Banco Central hoje pela manhã, a gente já capta aí alguns dados e perspectivas já computando o que aconteceu na semana passada com a paralisação dos caminhoneiros. Nesse sentido, então, a gente vê aqui uma piora aí das perspectivas em relação ao PIB, Produto Interno Bruto, para fechar neste ano de 2018. Só para se ter uma ideia, na semana passada, o boletim tinha dito que os economistas esperavam que o PIB crescesse 2,37% em 2018. Já hoje, então, a pesquisa mostra que essa perspectiva caiu para 2,18%. E a estimativa para o IPCA, que é a inflação oficial do país, inclusive esse dado vai sair nessa semana, na sexta-feira, ela subiu de 3,6% para 3,65% neste ano, já pelo terceiro aumento seguido. Bom, em relação ao ano que vem, as perspectivas são as seguintes. Para 2019, o PIB cresce 3%, e a inflação fica 4,01%. Em relação à taxa básica de juros, os economistas esperam que neste ano de 2018 ela fique no patamar em que está, 6,5% até dezembro. E depois vai começar a subir no ano que vem, em 2019, chegando no final do ano que vem em 8%. A taxa básica de juros, essa é a expectativa para esses dados aí econômicos que foram captados pelo Banco Central e divulgados hoje no Boletim Focus.
Técnicos do Ministério de Minas e Energia e Fazenda estão reunidos ou se reuniram hoje para discutir a criação de uma política de amortecimento de preços dos combustíveis que chegue ao bolso do consumidor. Foi a segunda reunião do grupo de trabalho criado para este fim. A discussão inclui derivados do petróleo como a gasolina. Esse acordo que foi firmado com os caminhoneiros para o fim do movimento grevista definiu a redução do preço do diesel de 46 centavos. Agora a intenção é incluir também na discussão os demais combustíveis, no caso a gasolina, também o gás de cozinha, criando um mecanismo que protegeria o consumidor da volatilidade dos preços finais. A ideia do governo é criar um colchão que vai amortecer, digamos assim, esses avanços aí, seja para mais ou para menos, do preço do combustível. Só que tem um detalhe, com isso o governo vai abrir mão aí de valores que são arrecadados através dos tributos. E isso pode trazer algumas dificuldades em termos fiscais aí para o governo. Mas está se procurando uma forma de equalizar aí os preços dos combustíveis, que ele não passe também toda essa oscilação dos preços, essa volatilidade do preço internacional diretamente para o consumidor em um mês, mas que o governo, de certa forma, abra mão de valores que ele recebe, justamente para não passar diretamente esses valores para os consumidores. Vamos agora aos dados relacionados ao índice Bovespa, como foram os negócios hoje na Bolsa de Valores. Hoje foi um dia de recuperação de ações da Petrobras, que fechou em 8,79% de alta a Petrobras. O Ibovespa registrou sua quarta alta consecutiva hoje. Só para você ter uma ideia como foi importante essa alta hoje, essa quarta alta consecutiva não acontecia desde fevereiro. Naquela ocasião, o indicador subiu 9 vezes seguidas. O mercado fica atento ao cenário da Petrobras e também às dúvidas sobre as políticas de preços, que eu acabei de falar agora há pouco, que está sendo discutido pelo governo junto com a companhia, que agora tem um novo presidente, que é o Ivan Monteiro, além da agenda de indicadores. E os dados relacionados à inflação, no caso do IPCA, que saem essa semana, também são dados importantes aí que o mercado vai ficar de olho nesses dados, até porque existe aí a possibilidade de ele captar já algum preço relacionado à paralisação dos caminhoneiros, especialmente nos alimentos e também nos combustíveis. Então esse IPCA é importante, está sendo aí aguardado, que vai ser divulgado às 9 horas da manhã pelo IBGE, sexta-feira. Em relação então a como fechou aí a Bolsa, ela fechou hoje com ganhos de 1,76% aos 78.596 pontos, mas durante o dia ela chegou a subir 1,81%. O dólar comercial teve uma sessão de alívio, recuou 0,62% e fechou cotado a R$ 3,74, R$ 3,7434. Vamos agora então passar as informações relacionadas ao clima, como fica o clima amanhã na região sul e também no centro-oeste. Vamos começar então aqui com a região sul, vamos ver como é que fica o clima no sul na manhã, terça-feira, dia 5 de junho. A gente vê ali no mapa que tem uma parte em que ainda tem bastante chuva prevista e outra parte sol com nuvens. A previsão, segundo o Climatempo, instabilidades juntamente com uma baixa pressão na costa do Rio Grande do Sul deixam o tempo chuvoso no leste gaúcho, no centro-leste de Santa Catarina e também no Paraná. Também períodos de nublado e chuva. Aos poucos, a nebulosidade diminui nas demais áreas do sul. Vamos agora à região centro-oeste, saber como é que fica o tempo na região centro-oeste. Uma frente fria avança para o sudeste e deixa o céu com muitas nuvens no sul de Mato Grosso do Sul, mas sem chuva. Nas demais áreas do centro-oeste, uma grande massa de ar seco deixa o tempo aberto e inibe a formação de nuvens de chuva. Então essa previsão do tempo aí para a região centro-oeste para amanhã, terça-feira, dia 5 de junho. Para finalizar, vamos às cotações. As cotações da data de hoje, segunda-feira, 4 de junho de 2018, a gente começa com o farelo de soja em Ponta Grossa, valor da tonelada R$ 1.530. Farelo de soja em Paranaguá, também R$ 1.530.
Saca de soja agora em Passo Fundo, R$ 82,00. Em Paranaguá, R$ 87,00. Em Rio Grande, R$ 86,00. E em Rondonópolis, R$ 74,50. O milho agora, saca, Passo Fundo, R$ 43,00. Ponta Grossa, R$ 42,50. Em Rondonópolis, R$ 29,00. Agora vamos para o trigo, tonelada em Santa Rosa, R$ 850,00. Dourados, R$ 1.030. Cascavel, R$ 1.000. E Carazinho, R$ 850,00. O arroz em casca Pelotas, saca R$ 36,80. Em Cachoeira do Sul, R$ 37,15. Em Jaraguá, R$ 34,50. Agora vamos ao feijão. Feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 107,50. Feijão preto em Santa Maria, R$ 115,00. E o feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 115,00. Vamos agora ao boi. Boi gordo Barretos, R$ 137,00 a arroba. Boi gordo Rio Grande do Sul, R$ 4,85 o quilo. Boi gordo Tocantins, R$ 126,00. O suíno agora, suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,10 o quilo. Suíno vivo no estado, R$ 2,80 no estado do Rio Grande do Sul. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,40. Frango vivo em São Paulo, R$ 2,50. Muito bem, ficamos por aqui então com o Destaque Rural Notícias, edição de hoje, segunda-feira, dia 4 de junho. Lembrando que você pode acompanhar a gravação do programa nas redes sociais da Destaque Rural. Se você quiser mais informações, sobre o agronegócio, você pode acessar o site destaquerural.com.br para ter todas as informações, ver vídeos, ver reportagens e as informações atualizadas sobre o agronegócio. Convidamos também você participar sempre das nossas transmissões ao vivo ou então acompanhar e comentar nas transmissões gravadas deste programa ao vivo. Amanhã a gente volta às 18 horas. Obrigado pela audiência, um forte abraço e até mais.